Olá, terça-feira, 16 de abril, Dia Mundial da Voz. E você, cuida bem da sua? A fonoaudióloga Perla Muniz fala com a gente ao vivo. E tem mais. Bancos devem instalar guarda-volumes na entrada das agências. Competição com a presença de Marcos Pontes ajuda crianças a se interessarem pela ciência. O foguete é preso numa haste inclinada para que faça uma boa trajetória e alcance a maior distância possível. Foi confirmada hoje a segunda morte por dengue em Bauru. A vítima é Belina Gameiro, de 41 anos. Ela morreu no domingo e há suspeitas de que estava com dengue hemorrágica. Belina era moradora do núcleo Gasparini. É o mesmo bairro onde morava outra vítima fatal de dengue na cidade, um senhor de 77 anos. Bauru tem agora 2.687 casos da doença. Você já ou viu alguém ficar preso na porta giratória de um banco? Provavelmente sim, não é? E nem sempre essas histórias acabam bem. Relatos de constrangimento são muito comuns. Para que esse tipo de situação seja evitada, os vereadores aprovaram ontem um projeto de lei que obriga os bancos a instalar guarda-volumes na entrada das agências. Aqui em Bauru, esse sistema já existe em alguns locais. Dependendo do que estiver na bolsa, a porta giratória trava. Se for algo pequeno, como um celular ou um molho de chaves, é só deixar no compartimento ao lado. Mas se o cliente estiver com objetos maiores, como um capacete, ou quiser guardar a bolsa, fica difícil entrar na agência. A bolsa não pode? Eu não tenho nada aqui. Em Bauru, as unidades da Caixa instalaram armários guarda-volumes. Os clientes deixam os objetos trancados e levam a chave para dentro da agência. Ao sair, é só retirá-los. Uma medida que ajuda a evitar constrangimentos e que aumenta a segurança dos funcionários e clientes. É ruim, né? Porque uma bolsa que não tem nada, que a pessoa não tem nada para tirar, tem que tirar um monte de coisa, e sendo só por causa de um pequeno zíper. É complicado, né? Para mim já aconteceu de estar com a botina de trabalho e a porta não abriu. Tive que entrar descalço dentro da agência. É complicado. Até para quem está lá dentro da agência, que nem agora eu vi a porta se bloqueando. Você fica, nossa, quem será que está lá agora? Que constrangimento que está passando? Então é desagradável sim. Agora, um projeto de lei quer obrigar todos os bancos de Bauru a disponibilizarem armários para os clientes. O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores na última sessão da Câmara. Se for sancionada pelo prefeito, a lei entra em vigor e os bancos terão 6 meses para se adaptarem às novas regras. Os armários têm que ter espaço suficiente para guardar objetos como capacetes, sacolas, bolsas e pochetes. O banco não pode cobrar pelo uso. Na agência deve haver pelo menos um armário para cada 200 clientes. A vereadora Thelma Gobi, autora do projeto, disse que a lei será mais um instrumento na segurança da população. A vida muda, a sociedade evolui e os bancos têm que evoluir em termos tanto de segurança quanto de comodidade para o seu usuário. Né? E é um constrangimento quando você passa naquela porta giratória e apita. Apita e você tem que abrir a sua bolsa. E você abre. Só que quando você abre a bolsa, realmente, até para a pessoa que está do outro lado na verificação, é uma atitude constrangedora. Então essa verificação também não é feita a contento. Para o vereador Fernando Mantovani, da Comissão de Economia, que avaliou o projeto, é necessário garantir mais segurança e menos constrangimento aos clientes. Ele vai evitar uma série de constrangimentos, principalmente para as mulheres, não é? Tem suas bolsas um pouco mais volumosas que a dos homens, né? E vai dar mais segurança. Eu sinto que as instituições bancárias têm que oferecer para os seus clientes cada vez mais segurança. Ainda na sessão de ontem, os vereadores voltaram a cobrar da Prefeitura soluções para a dívida da Coab. O montante já em execução judicial é em torno de 300 milhões de reais. Hora da previsão do tempo, finalmente o outono começa a dar as caras, com temperaturas mais amenas e tempo seco. Veja os detalhes no mapa.
O tempo continua seco no estado de São Paulo. A previsão é de que a chuva não volte até o fim desta semana. As temperaturas devem se manter baixas no início da manhã e altas durante a tarde. Bauru segue a tendência estadual de tempo firme. Agora a umidade do ar é de apenas 33%. Temos ventos de brisa leve a 8 km por hora. No meio da tarde fez 27 graus em Bauru. Amanhã a temperatura não deve passar dos 26 aqui e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros ficam na casa dos 25 graus. Ainda hoje, a fonoaudióloga Perla Muniz fala dos cuidados com a voz. Tem alguma dúvida? Mande sua pergunta pela internet ou por telefone. Mas antes, no próximo bloco. Com a presença de Marcos Pontes, Olimpíada incentiva crianças a gostarem da ciência. Voltamos já! Se na última eleição você não votou e nem justificou, fique atento. O prazo para regularizar a situação acaba no dia 25 de abril. Só em Bauru, cerca de 2.300 títulos estão irregulares. Quem está nesta situação deve comparecer a um cartório eleitoral, senão o título será cancelado. Eu estou em um dos cartórios aqui de Bauru. Munir, qual é o procedimento para regularizar o título? A pessoa comparece ao cartório eleitoral, trazendo seus documentos de identificação, o título eleitoral, para fazermos a consulta e levantarmos a pendência. E quem não fizer isso, o que pode acontecer? A pessoa que deixou de votar e justificar nas 3 últimas eleições, até o dia 25 de abril, se não procurar o cartório, vai ter seu título cancelado. E se tiver cancelado, quais as sanções? O que ele não pode fazer quando o título está cancelado? A pessoa fica sem a quitação eleitoral, na qual vai impedir dela tomar posse em cargo público, abrir conta de banco e outras pendências, outros infortúnios pode causar para ela. Muito obrigada, Munir. Pela internet e pelo telefone, você pode consultar a situação do seu título. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Alunos de escolas públicas e particulares tiveram um dia diferente em Bauru. Eles participaram da primeira etapa da Olimpíada Astro Pontes, um evento nacional que tem o objetivo de estimular o interesse de jovens e crianças por ciência e tecnologia. O astronauta bauruense Marcos Pontes esteve por aqui e ajudou os alunos a colocarem em prática o que aprenderam em sala de aula. Da Olimpíada com o lançamento, ok? Para abrir a Olimpíada, uma contagem regressiva feita pelo próprio astronauta. 3, 2, 1... Está aberta a primeira Olimpíada. Centenas de alunos se reuniram na unidade do SESI na Vila Triagem, perto do Horto Florestal, para uma celebração da ciência. Inspirados por Marcos Pontes, que viajou à Estação Espacial Internacional em 2006 a bordo da nave russa Soyuz, eles participaram de uma competição de lançamento de foguetes artesanais. Pontes foi recebido com muita festa e destacou a importância de aproximar os alunos da ciência. Eles vêm aqui na prática, pensam, tem um desafio a ser vencido, faz pensar e aquilo vai facilitar bastante dentro da sala de aula. A Olimpíada Astro Pontes para Jovens Talentos Brasileiros é uma realização da Fundação Astronauta Marcos Pontes, do SESI e do SENAI. Os objetivos são incentivar crianças e jovens ao estudo, motivá-los para carreiras de ciência e tecnologia e identificar jovens talentos. Na etapa de Bauru, os estudantes fizeram foguetes impulsionados por água. O experimento é feito com uma garrafa plástica acoplada a uma mangueira por onde a água é bombeada. O foguete é preso numa haste inclinada para que faça uma boa trajetória e alcance a maior distância possível. Quando o estudante puxa o cordão com o gatilho, o foguete de água vai pelos ares para a empolgação de crianças e professores. Então, pela experimentação, eles percebem se mais água ou se menos água, quais são os resultados. Então, a gente trabalha muitas variáveis. Harissa está no 8º ano e trabalhou em conjunto com colegas para que seu foguete estivesse pronto a tempo de participar da Olimpíada. Quanto tempo vocês estudaram e trabalharam nessa montagem para chegar aqui hoje apresentar? Uma semana.
O que você achou da presença do Marcos Pontes aqui hoje? Muito interessante, por causa que ele é uma inspiração para os jovens talentos de Bauru. É muito importante para a gente, porque mostra para eles que a gente está participando e que o trabalho deles é importante, seja um pouco melhor ou um pouco pior, nível que seja, eles estão participando. A Olimpíada também teve momentos mais reservados. Os alunos mais velhos passaram por uma prova e tanto. Explicar ao astronauta como desenvolveram seus foguetes. Este grupo veio de uma escola estadual da cidade de Iepê, na região de Presidente Prudente. Marcos Pontes observava a apresentação e até fazia perguntas sobre o projeto. Vocês tiveram uma divisão de tarefas assim no grupo? Como é que vocês coordenaram isso? Além dos experimentos práticos, o evento desafiou os participantes com redações, oficinas de construção de foguetes e palestras. Também expôs desenhos feitos pelos estudantes. Nesse momento eles podem sentir que aonde eles estão hoje já esteve o nosso querido astronauta brasileiro. A Olimpíada terá mais 2 etapas, em campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, e em Londrina, no Paraná. Os finalistas regionais vão competir em uma etapa nacional em novembro, em São Paulo. Os vencedores vão ter um prêmio e tanto, uma viagem para a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Você usa corretamente a sua voz? A fonoaudióloga Perla Muniz fala sobre isso logo depois do intervalo, aqui no Nesp Notícias. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz e o curso de Fonoaudiologia da USP em Bauru organizou uma mobilização para marcar a data. Os alunos do curso de Fonoaudiologia da USP em Bauru distribuíram panfletos informativos. O objetivo era orientar a população sobre os principais cuidados com a voz e a prevenção de distúrbios vocais, como o câncer de laringe, que atinge 10 mil pessoas por ano no Brasil. Não gritar, não pigarrear. Então, são cuidados que a gente pode tomar diariamente, usar a expressividade da voz em vez do grito, para que a gente possa comunicar aquilo que a gente deseja, mas também sem abusar das pregas vocais. Com faixas, também chamaram a atenção de quem estava no trânsito. Os estudantes distribuíram copos d'água e maçãs, já que a fruta faz bem para as cordas vocais. Ainda na programação da semana estão previstas palestras e outras ações de distribuição de material informativo. Daqui a pouco, às 6 da tarde, corais da cidade vão se apresentar na praça de alimentação do Bauru Shopping e serão distribuídos folhetos sobre os cuidados com a voz. Na quinta-feira será realizada uma palestra sobre o preparo da voz para uso artístico na biblioteca da USP à 1 da tarde. A entrada é de graça. A gente fala mais sobre os cuidados que devemos ter com a voz com a fonoaudióloga Perla Muniz. Perla, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Olá, Larissa, é um prazer enorme estar aqui podendo falar sobre um assunto tão importante que faz parte da nossa vida em todas as nossas atividades, que é a nossa voz. E geralmente a gente só se lembra da voz quando ela falta, quando perde a voz, né? E que cuidados as pessoas têm que ter no dia a dia, normalmente com a voz, Perla? Olha, os principais cuidados que nós podemos destacar para a população em geral são prestar atenção, em primeiro lugar, na rouquidão ou em alguma alteração vocal, porque ela pode estar relacionada com algum distúrbio ou alguma doença um pouco mais séria, em muitos dos casos. Um outro cuidado muito interessante é que as pessoas precisam hidratar o organismo, hidratar o seu corpo, não só para a sua voz, mas para o funcionamento do corpo como um todo. A água, ela funciona como um combustível para os músculos. E no caso da nossa voz, nós temos uma melhor produção, uma melhor flexibilidade das pregas vocais quando nós hidratamos o nosso corpo. O interessante é que uma pessoa tome aproximadamente 2 litros de água por dia. No caso dos profissionais da voz, como são os jornalistas, repórteres, cantores, seria interessante ampliar e aumentar essa quantidade de água para 1 litro a mais, 3 litros, 3,5 litros, de acordo com a necessidade e a demanda vocal. A demanda vocal é o uso da voz ao longo do dia. A gente viu que a professora Maria Aparecida até citou aí na reportagem que a gente não pode gritar, que não se pode pigarrear. Sim.
No caso, quando a pessoa está com pigarro, como que ela deve proceder, Perla? Olha, no caso do grito, o grito deve ser evitado porque o grito ele é muito agressivo para as pregas vocais. Nós temos 2 pregas vocais e elas se raspam. E esse raspar, esse atrito, ele pode trazer um problema na mucosa. A mucosa é a pele que recobre as pregas vocais. No caso do pigarro, o pigarro ele pode estar associado a algumas outras situações de saúde da pessoa. Um refluxo gastroesofágico, um problema de estômago, uma alergia ou a falta de hidratação. Também pode estar relacionado com fatores de uso e mau uso vocal. O pigarro ele deve ser evitado porque ele também causa um atrito muito grande. Então precisa primeiro descobrir qual é o problema, o que está causando esse pigarro, para poder a pessoa parar de pigarrear. Ela não fica pigarreando assim à toa. Às vezes, até questões emocionais levam a um pigarro, a uma tosse seca. Então, precisa primeiro descobrir qual é a causa para poder tratar o sintoma. E tem profissionais que eles dependem diretamente da voz, como profissionais que trabalham em telemarketing, os professores. E essas pessoas têm que ter cuidados adicionais, elas têm que aquecer a voz antes do trabalho, por exemplo? Sim, o interessante é pensar que profissionais da voz são profissionais que utilizam a sua voz como instrumento de trabalho. Então, se a voz é o instrumento de trabalho, qualquer problema, qualquer lesão, qualquer alteração vai prejudicar o quê? O trabalho. O que o trabalho ele representa na vida da pessoa? Não só a realização pessoal, mas sim o seu sustento financeiro. Então, a pessoa precisa tomar cuidado com isso, com a sua voz como instrumento de trabalho. Ela precisa ter cuidado, ter conhecimento da sua voz, saber cuidar do seu corpo para poder usar melhor. Então, qualquer tipo de alteração, principalmente nos profissionais da voz, precisa ser verificado com muito mais cuidado. Todos os profissionais da voz, não só os profissionais da voz, toda a população, deveria fazer um acompanhamento com um médico especialista na região da voz, que é a região da garganta, que o nome científico é laringe. Então, nessa região do pescoço, onde nós temos a nossa garganta, a nossa laringe, essa região precisa ser verificada. O médico que faz isso é o otorrinolaringologista. Então, um exame frequente, no caso dos profissionais da voz, de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, para se verificar possíveis lesões, alterações ou problemas, ele é fundamental, porque está sendo feita uma verificação no instrumento de trabalho. Como o motorista tem que verificar o seu carro o tempo inteiro para poder pegar uma estrada ou andar na rua sem maiores problemas. No caso, Pérola, até dos professores, tem uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Voz. O Sindicato dos Professores de São Paulo mostra que 63% já tiveram problema com a voz. E quando comparado com a população em geral, só 35% tiveram. Quer dizer, para esses profissionais, a voz pode ser um problema ocupacional, inclusive. Que dicas que você poderia dar para os professores, especificamente? Os professores, eles precisam ter o cuidado do uso da voz em sala de aula, tendo sempre um copo d'água, uma garrafinha de água por perto para fazer a hidratação o tempo inteiro, de momentos em momentos, não só tomar um copo ou 2 copos no horário de intervalo. Esse é um fator fundamental. Um dos principais problemas dos professores é que eles enfrentam um nível de ruído, principalmente professores de escola pública. E tem que gritar, E precisam gritar. Gritar ou falar muito alto, com muita potência, para poder controlar a sala de aula, que são 45, 50 alunos numa sala de aula. Então, lidar com essa situação é complicado. Estratégias que os professores podem ter. Eles podem caminhar mais na sala de aula, eles podem usar o recurso de amplificação, que é um microfone. Existem vários, é só entrar na internet que você encontra vários tipos de equipamentos que têm a amplificação sonora. Aí o professor vai falar para quem? Para o microfone. E o microfone num tom muito melhor. E aí o microfone amplifica a voz para a sala de aula. E não o professor precisa ficar gritando e atingindo todos os alunos da sala de aula. Uma outra dica para professores que ainda usam quadros com giz é tomar cuidado com o giz, porque o giz ele é um alérgeno, então ele pode atacar a região respiratória. Na hora de limpar essa lousa, o professor pode limpar com um pano, sempre para baixo, jogando o pó do giz para baixo. E não espalhar o pó do giz, porque aí ele vai estar aspirando, respirando esse ar tóxico com esse pó de giz.
E, com certeza, os professores devem procurar um atendimento otorrinolaringológico e um tratamento fonoaudiológico. O que o tratamento fonoaudiológico ele oferece? Ele oferece subsídios, parâmetros, possibilidades de se usar a voz de uma melhor maneira, com menos esforço, com mais qualidade, com uma melhor potência em qualquer situação, principalmente em sala de aula. No caso da rouquidão, Pérola, que você já até citou, quando a gente tem que se preocupar com ela? Depois de quanto tempo a pessoa permanece rouca e o que ela pode indicar? A rouquidão ela é muito característica de problemas de vibração de prega vocal. Uma pessoa rouca tem alguma coisa nas suas pregas vocais, nas suas cordas vocais. A rouquidão, há mais de 15 dias, ela é indício de um problema de voz já instalado. E o que nós estamos fazendo nessa campanha, que é a 15ª campanha nacional, o 11º Dia Mundial da Voz? Enfatizando a importância de se observar a presença de rouquidão ou problemas de voz relacionados a um problema maior de saúde, que é o câncer de laringe. Na nossa cidade, nós tivemos nesse fim de semana o falecimento de uma menina de 18 anos de idade, também chamada Larissa Escudeiro. Eu a conheci porque ela foi minha aluna há praticamente 5 anos e ela teve um câncer de laringe e veio a falecer esse final de semana. Então, prestar atenção numa rouquidão pode salvar vidas. O câncer de laringe ele está numa incidência muito alta, como já foi falado, aproximadamente 10 mil pessoas estão apresentando problemas de câncer de laringe. Esse câncer ele pode estar relacionado ao uso de tabagismo, a pessoas que têm a tendência ao tabagismo, cigarro ou qualquer outra coisa que venha a ser fumada, digamos assim. Então, a pessoa precisa prestar atenção que essas substâncias que são inaladas, são colocadas para dentro do corpo, são substâncias tóxicas e elas podem lesar o organismo. Vale a pena pensar com mais carinho na saúde do corpo e evitar. Se eu pudesse falar para toda a população, eu falaria assim, não fume. Mas eu não tenho esse direito, cada um tem a sua escolha. Então, o que eu falo, principalmente para os meus clientes e os meus pacientes? Evite. Sempre que for pegar um cigarro ou alguma outra coisa, olha e fala que daqui a pouquinho você vai fumar, porque ele pode trazer um problema muito sério de saúde. E um outro fator, um outro dado novo que aconteceu a partir destes últimos anos é o aumento do índice de câncer de boca relacionado ao sexo oral. No nosso país aumentou o número de jovens, então isso precisa ser alertado. O HPV ele está no alto índice na juventude e também, infelizmente, causando câncer na região de boca e de laringe. Pérola, você citou o cigarro, tem hábitos que devem ser evitados, mas tem hábitos que são muito bem-vindos. Para a gente concluir, a maçã é um alimento amigo da voz? A maçã ela é um alimento amigo da nossa vida. A maçã ela pode ser ingerida e comida como alimento em qualquer momento. Então, num momento como este, um pouquinho antes de você entrar no ar, ou qualquer pessoa trabalhar usando a voz profissionalmente, ela pode comer um pedaço de maçã. Porque a maçã é um fruto que ele é firme e ele vai se dissolvendo. Ele ajuda na articulação, na pronúncia das palavras. A maçã, para o nosso corpo, ela é amiga, ela é uma substância saudável, porque ela tem várias substâncias que auxiliam na saúde corporal. Por exemplo, ela tem a pectina. A pectina é uma substância antioxidante. Ela tem flavonoides. Flavonoides, eles liberam substâncias que cuidam dos nossos ossos. Ela tem quercetina, é uma substância que cuida do nosso cérebro e evita o mal de Alzheimer. Então, a vassoura ela é considerada a vassoura do corpo, porque ela limpa o organismo, ela dá saúde e, além de tudo, ela melhora a nossa voz. Quer dizer, só faz bem, né? Só faz bem. Pérola, muito obrigada por suas contribuições aqui no Nesp Notícias. Por nada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Larissa. O Nesp Notícias termina agora. Você pode rever as reportagens desta e de outras edições lá no nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.